Vai lá, Rodolfo. Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Fernando Rosa, jornalista, que vai estar conosco nessa conversa. Mas antes de eu apresentá-lo com mais detalhes, queria te convidar para participar aqui da nossa entrevista, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas informações. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas suas redes. Esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, só botar na internet aí o seu buscador predileto, Tutameia TV, que você nos encontra. Também, e o trabalho está ancorado no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Bom, eu falei que o Fernando Rosa é jornalista, escritor, vem produzindo livros na área de música, numa pesquisa muito profunda que vem fazendo há anos, há décadas, sobre a música brasileira, né? Muito da música brasileira que não aparece tanto nas rádios, nas TVs, né? E também no mundo da política, vem produzindo polêmicas sobre o que está acontecendo aqui no país. Antes de a gente continuar, a gente tem que também, abrir da transparência, revelar aqui que o Fernando é nosso amigo dileto aí há mais de 40 anos, né? E é um dos padrinhos do nosso casamento aqui. Com muita honra. Então aí a bem da transparência. Completou 40 anos. Exatamente. Então a gente se conhece há mais de 40 anos. Né? A ditadura nos conhecia juntos também. Isso, é verdade. Fizemos poucas e boas naquela época, né? Bom, e a todas essas ele está lançando 2 livros. Eu falei de música, falei de política, ele está trabalhando a divulgação de 2 de suas mais recentes obras, mais recentes publicações, que são um livro sobre política e um livro sobre música. Sobre música, Ondas Tropicais, a invenção da lambada e do beiradão na Amazônia moderna. Vou botar aqui. Baixa um pouquinho. Isso. Depois eu faço aquela coisa lá do Glauber. E sobre política, a ousadia dos canalhas. A Lava Jato que o Brasil não viu. A gente vai começar falando de política e... Leonora, quer fazer a formulação oficial da pergunta aqui? A primeira. Fernando, então o livro chama A Ousadia dos Canalhas. Quem são os canalhas aí do livro? É esse povo que operou o cavalo de Troia, né? que eu considero a Lava Jato, que foi esse instrumento operado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com seus operadores internos, suas agências, etc. e tal. Isso já não é novidade, tem muita gente falando isso, mas talvez em 2016 não fosse tão claro assim. Com 3 objetivos. O primeiro era, evidentemente, inviabilizar o governo, né? E esse processo começa em 2013, com aquelas manifestações. Em 2014, já no processo eleitoral, o Moro, digamos, acelera a Lava Jato e tal, e a partir dali ela engata e vai até, digamos assim, o primeiro golpe definitivo, que foi aquele vazamento da conversa do Lula com a Dilma, que inviabiliza a entrada do Lula no governo e de fato, acaba consolidando o processo de impeachment. O outro objetivo estratégico era destruir o mercado, além de se apropriar do mercado de petróleo e gás, é destruir o mercado de infraestrutura, ou seja, a indústria de infraestrutura brasileira, para abrir o mercado para as empresas americanas, tipo guerra do Iraque, assim, né? Que isso agora se confirma quando, em agosto do ano passado, o governo brasileiro firmou um memorando com o governo americano para abrir o mercado, e agora o Guedes anunciou, semana passada, definitivamente, então, que vão abrir
o mercado da indústria de infraestrutura brasileira, da construção civil, etc., para empresas mesmo que não tenham CNPJ no Brasil, ou seja, essa obrigatoriedade era anterior, ela havia anteriormente, agora caiu. Além disso, abriram o mercado das compras governamentais. É meio que muito parecido com a política dos Estados Unidos nas guerras, particularmente na última, na guerra do Iraque, em que o prêmio, digamos assim, para as empresas americanas, várias delas, algumas inclusive bastante conhecidas, passaram a se locupletar do processo de, entre aspas, reconstrução do Iraque. E o terceiro era inviabilizar o Lula do ponto de vista político, colocando na cadeia a maior liderança política do país. Para mim, a Lava Jato é isso. Tem gente que acha que a Lava Jato foi para combater a corrupção, etc. e tal, mas isso aí já é uma coisa também mais ou menos clara, já, ou seja, em qualquer país do mundo, os processos de combate à corrupção preservam o CNPJ, ou seja, prende o cidadão, mas não destrói a empresa e os empregos. E aqui foi um processo devastador, né? Ou seja, o mercado, as empresas de infraestrutura do país ocupavam 2,5% do mercado mundial, ou seja, empresas como a Odebrecht, por exemplo, estava presente na África, presente nos Estados Unidos, o aeroporto de Miami, construindo o porto de Mariel, em toda a América Latina, ou seja, uma presença claramente ameaçadora aos interesses norte-americanos, que eu acho que é o que mobilizou. Não tão pequenos em relação a... mas 2,5% do mercado com um nível de tecnologia, etc. Ou seja, você entra dentro dos Estados Unidos para reformar o aeroporto de Miami, é uma coisa que eu imagino que os interesses americanos não acharam aquilo meio arriscado, ou seja, não vamos deixar que isso cresça. Eu acho que é ameaçador nesse sentido, assim, né? E a outra coisa também, eu não sei se isso eles tinham claro, mas a indústria da construção civil brasileira, ela vem desde os anos 50, ela é responsável por cerca de, 40%, 45% da formação de capital no país. Então, ela é fundamental. Ou seja, se tu tirou elas do processo econômico, você fica... Hoje, tu tira a indústria da construção civil e a Petrobras, não sobra nada, né? Ou seja, hoje a nossa indústria, inclusive a semana passada a CNI divulgou os indicadores, 44% das empresas estão em recessão. Então, é complicado. Surpreende que não haja reação, né? Tanto da área industrial, quer dizer, esse golpe que ocorreu e esses interesses externos, né, que estão colocados aí no livro e que muitas evidências desses interesses externos nadaram de braçada sem reação. Por que os próprios empresários ou a população não se deu conta desse avanço inédito, eu acho, até no Brasil? Não só assim, o mundo da política, o setor empresarial, o exército brasileiro, ou seja, são setores que deveriam ter compromisso com o que a gente chama de nação, ou seja, território, povo, tecnologia, desenvolvimento, soberania, protagonismo internacional, etc. e tal. A impressão que se tem é que, de fato, abriram mão disso tudo, né? Ou seja... Tudo para tirar o PT. Vale tudo para tirar o PT. Parece que essa lógica é uma lógica completamente absurda. Mas eu acho que a gente tem um problema. Eu tenho me debatido muito com isso, escrito muito sobre isso e às vezes até polemizado com muita gente sobre isso. Eu acho que a gente é um país muito caipira, do ponto de vista de que a gente não tem uma compreensão geopolítica do mundo, ou seja, a gente se vê enquanto nação, tipo assim, a pátria de chuteiras no futebol, a maior festa popular do mundo, o samba, então, aliás, o carnaval,
Mas a gente não consegue ter esse mesmo tipo de sentimento enquanto nação. Então, mas eu acho que isso é um problema geral, isso é um problema da esquerda, é um problema do mundo político, é um problema do empresariado, é um problema do Exército Nacional hoje, ou seja, que assume uma postura claramente entreguista, vassala dos interesses americanos, bélicos, geopolíticos, etc., e não esboça reação nenhuma, e você não vê segmento nenhum tornar uma posição dissonante disso minimamente clara e tal. Então, eu acho que tem um problema de incompreensão da disputa geopolítica no mundo. Eu acho que isso está muito agravado hoje. Assim. Por que a gente toma um golpe? A gente estava dentro do BRICS. Idealizou o BRICS. A gente idealizou o BRICS, que é mais grave ainda. A gente idealizou o BRICS. A gente criou o Banco do BRICS em Fortaleza, em 2014, que eu acho que foi, inclusive, o ponto de estresse máximo dos norte-americanos. Ali eles chegaram à conclusão que tinha que dar um golpe, porque a coisa tinha passado dos limites e tal. Então, a gente cria o BRICS, a gente estabelece alianças com um determinado, digamos, segmento político-econômico internacional que hoje, queiramos ou não, lidera um novo processo de disputa econômica, tecnológica e geopolítica no mundo. China, Rússia e Irã e Turquia, etc, etc, etc. Então, e esse alinhamento imediato, incondicional aos Estados Unidos surpreende nesse panorama. Mas eu acho que isso não tem futuro. Assim, essa é a minha esperança. Assim, eu acho que é uma coisa sem futuro. A gente estava conversando antes, inclusive. Eu acho que o Brasil, pela primeira vez na vida, escolheu o lado errado em uma guerra, porque a gente está vivendo uma guerra, a gente vive uma nova guerra. A gente está trazendo o mundo, o planeta Terra vive uma nova guerra. Uns chamam de guerra do dólar, outros chamam de guerra da rota da seda, guerra, sei lá. Mas é uma disputa, ou seja, o mundo unipolar, onde que os Estados Unidos mandavam sozinhos, acabou, eles não mandam mais sozinhos no mundo, eles têm que se convencer disso. E eles perderam a guerra tecnológica. Eu acho que onde é que eles perdem a guerra tecnológica? Na disputa do 5G. Eles perderam a guerra tecnológica do 5G. Inclusive, nesse momento, o Brasil está sob uma pressão brutal norte-americana para não permitir que a Huawei participe do leilão e tal. Por quê? Porque isso estabelece outro patamar de relação econômica no planeta. Ou seja, é uma mudança muito radical, porque as pessoas tendem a Huawei é um celular, entende? Tem uma visão um pouco tosca e individual, assim, uma coisa quase que pessoal de um processo tecnológico, ou seja, vai mexer com a internet das coisas, vai reorganizar padrões e relações de trabalho, de produção, vai exigir que as sociedades tenham resposta, porque se tu avança tecnologicamente, tu restringe, ou seja, uma boa parte da sociedade ela vai ter alguma dificuldade, ainda mais como a nossa, que nós estamos jogando a educação para o fim da linha, entendeu? Quando esse processo avançar, você vai ter uma parcela da população enorme, sem a menor condição de fazer nada. Porque vai ter uma parcela que está trabalhando que também vai ser alijada. Vai ser alijada. Então, assim, a minha esperança é que quem está capitaneando esse processo é a China. E a China não pode avançar num processo dessa dimensão sem resolver um problema que eles têm, que é 1,5 bilhão de pessoas. Então, eles vão ter que, de alguma maneira, esse processo vai ter que encontrar uma solução de como é que resolve isso. Isso é coisa para daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos, mas é o futuro. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco só da percepção do universo eleitoral. Assim, às vezes me dá a impressão que o pessoal acha que a gente faz uma aliança de esquerda e ganha eleição e está resolvido o problema. Tá, mas vai governar como? A gente já fez isso. Inclusive, em uma situação política, em melhores condições. Né?
A gente já ganhou o governo por 4 vezes, a gente já tinha os governos estaduais, a gente tinha toda a estrutura social, sindical, etc., toda mobilizada, toda alinhada, a gente tomou um golpe. Então, tem que repensar as condições dessa articulação política, ou seja, não basta só essa percepção de que a gente ganha a eleição, a gente tem que ter, hoje, a gente tem que participar, a gente tem que se integrar, a gente tem que estabelecer alianças do ponto de vista internacional, não tem outro caminho. Por que a Venezuela não cai? Entende? A Venezuela não cai. Não cai por quê? Porque a China está lá, porque a Rússia está lá, porque o Irã está lá, ou seja, E porque o Exército, as Forças Armadas estão... E porque as Forças Armadas, por conta dessas relações todas, têm segurança de estar do lado do Maduro. Então, não cai. A semana passada, o Trump fez novas ameaças e subiu o tom e não sei o que. Quem veio no México, na Venezuela e em Cuba essa semana que passou? O Lavrov, ou seja, acho que é o segundo cara do Putin. Então, assim, veio tipo assim, aqui não, ou seja, né? Por que os Estados Unidos assassinaram o Soleimani, por exemplo? Ele estava articulando justamente isso. Tudo isso, e no dia 27, 28, 29 e 30, ou seja, 2 dias antes dele ser assassinado, o Irã, a Rússia e a China fizeram manobras navais no Golfo de Omã, por onde passa 30% da produção de petróleo do planeta Terra. Ou seja, os americanos não iam passar recibo, tipo assim, a gente não é pra gente. Não, os caras foram fazer manobras para quê? Entende? Foram fazer... E os 3 juntos, ou seja, uma demonstração clara de presença chinesa e russa, junto com o Irã, num território de alta disputa. Então, esse jogo que às vezes eu sinto que não faz parte do cotidiano. Então por isso mesmo, vamos voltar aí para o Brasil. Eu queria voltar para o Brasil, para o seu livro. Como é que você está definindo, caracterizando a situação que a gente vive hoje? Eu acho que tem alguns títulos aqui que são bem reveladores de artigos. Vichy Again, né? Brasil ocupado, a guerra contra o Brasil, enfim, prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra é o Lula. Qual é a situação? Os americanos estão por trás de tudo. Qual é a situação? Alguns já aqui, em entrevistas aqui no Toné, já caracterizaram o Brasil como um país ocupado e o governo Bolsonaro como um governo de ocupação a serviço, aí você usou Vichy Again. Enfim, como você caracteriza? Eu acho que é isso. Eu acho que aliás, vocês têm feito belas entrevistas aqui. Eu queria aproveitar para cumprimentá-los, meus amigos. Eu acho que eu tenho essa percepção. Eu me sinto vivendo num país ocupado, ou seja, não tem sentido um presidente da República sentar na frente de uma televisão para assistir o discurso do chefe do império. Isso não, entende? Isso, assim, sei lá, é uma coisa quase ginasiana, é um nível de sabugice, de agachamento, de vassalagem e tal, muito fora de qualquer padrão. Eu acho que nem aquelas republiquetas mais desgraçadas do mundo, que não tem a menor condição de reagir a nada, se submete a esse grau de... Eu vejo como uma coisa quase de humilhação, assim. E, por outro lado, você vê um exército que se divide entre, digamos, neos executivos, ou seja, né, acho que a maioria fez um curso de como é que chama? MBA lá e resolveu pegar uma boquinha no governo, ou seja, porque não tem outra explicação, a quantidade, inclusive é um erro do ponto de vista do Exército, tem vários militares que reclamam muito disso, ou seja, você
e que alertaram, inclusive, as próprias lideranças do Exército de que estariam empurrando o Exército para uma situação de alto risco, ou seja, participação na administração. vai se desmoralizar com o governo, entendeu? E já está muito claro isso, assim. Inclusive, essa coisa dos planos que saíram, essa coisa da França que saiu essa semana, parece uma coisa tão fora de propósito, é uma maneira das Forças Armadas talvez desacreditarem, se alinharem mais ainda aos Estados Unidos e tirarem a França do projeto submarino. A gente nunca entende até que ponto é uma maluquice, até que ponto é uma estratégia de avanço dessa linha subalterna ao extremo dos Estados Unidos. Esse último episódio não tem muito claro, mas eu acho que o objetivo é criar confusão em torno da França e o submarino. Eu acho que esse é criar uma zona de melê ali, uma confusão, e tal, tem que tiro e tal. Aliás, esse processo vem desde a origem é um dos artigos, inclusive. O Moro tinha 3 alvos iniciais: o Lula, o almirante Otton e o Marcelo Odebrecht. Ou seja, eles não só tinham setores estratégicos de alvo, alguma coisa, eles tinham os cabeças, ou seja, na política. Aí, o almirante Otton ele estava no comando do projeto, esse que a gente falou antes agora, do submarino nuclear. O Marcelo Odebrecht, o principal cara da principal empresa de infraestrutura que estava disputando mercados mundiais. E o Lula, a principal liderança política. A gente pensa o Odebrecht muito a parte de construção. Mas é a área de defesa, a área da química. E a Odebrecht, inclusive, era a empresa, digamos, coordenadora do conjunto das empresas em torno do submarino. Então, tinham, digamos, 2 alvos ali. Então, eu acho que assim, o mundo da política fica ali, o Congresso fica, na verdade, avalizando as sacanagens do Guedes, ou seja, toda essa política neoliberal. E você acha que a esquerda, a oposição, está respondendo direito a essa questão dos Guedes? Parece que a gente vê tanta mobilização na internet, nas redes sociais, nessas pautas aí dos absurdos ditos pelo Bolsonaro, e parece que o Guedes passeia com o seu projeto de destruição. É isso que está acontecendo? Está faltando... Eu acho que eles têm não sei se são tão inteligentes assim, se tem tanta inteligência, mas às vezes eu acho que eles têm um plano diabólico, maquiavélico muito claro, assim. Eles jogam uma casca de banana por semana, assim, entendeu? E o povo corre para a lacração, como eu chamo, né? Ou seja, eu acho que é um fato concreto que, de certa forma, independente de a gente ter uma análise mais objetiva ou não, a sociedade, de certa forma, saiu da rua, né? Você não tem mais, faz algum tempo que você não tem mais grandes mobilizações. Agora a gente está tendo a greve da Petrobras, que eu acho que é uma manifestação muito da Casa da Moeda. Importante, Casa da Moeda, Dataprev também parece que entrou também, mas principalmente a Petrobras, que vinha há algum tempo sinalizando com greve e finalmente entrou e tal. Então eu acho que isso é um sinalizador, mas eu acho que de certa forma a gente se perde muito com a... Não é a perfumaria, é tudo do mal, mas assim, não é o central, entendeu? Essas coisas precisam ser combatidas. Ser combatidas, mas eu acho que, assim, o conjunto, eu acho que a gente tem que ter solidariedade com todo mundo, fazer a defesa de todo mundo, mas não dá para todo mundo correr. Todo mundo vai lá, corre para Damares, todo mundo vai lá e corre não sei o quê. Tem a música do Chico César, que ele fala, que inclusive a música chegou a ser proibida na Globo lá, que chama Pedrada, e que ele fala fogo nos fascistas, né? E outro dia eu vi alguém reclamando, a gente passa o tempo inteiro apagando
o tempo inteiro apagando incêndio e não atira. Então é isso, eu acho que a gente, em vez de tocar fogo no sentido editorial, político, etc. e tal, a gente passa o tempo inteiro atacando, na verdade, pequenos incêndios. Ou seja, então, assim, por exemplo, nos últimos 15 dias, o governo brasileiro abriu as compras, o setor de compras governamentais para as empresas estrangeiras. Isso significa abrir mão de 12,5% do PIB brasileiro para empresas estrangeiras. Isso significa acabar com a agricultura familiar, fornecimento de produtos para a merenda escolar, tudo afeta o conteúdo nacional no entorno da cadeia de petróleo e gás, etc. e tal. Na outra semana, o Guedes anuncia que vai abrir o setor de infraestrutura do país para as empresas estrangeiras, mesmo aquelas que não tenham CNPJ no Brasil. Então, assim, é um escancaramento descarado e que eu acho que não tem o nível de reação, inclusive parlamentar, político, etc. e tal, na altura que esse tipo de ataque exigiria ter, né? Então, eu acho que, de fato, nós estamos precisando calibrar. Eu sinto que, às vezes, parece que as pessoas têm uma dificuldade de achar que o povo não vai entender você dimensionar a disputa política num patamar um pouco superior, entendeu? Tipo assim, eu canso de ouvir, não, porque soberania, não dá para falar em soberania é uma coisa muito abstrata, não sei o quê. Aí, outro dia, de brincadeira, a gente fez um videozinho, só que para as internas, né? Eu digo, cara, é simples. Pega aquela foto, aquela imagem do Fernando Henrique com o Clinton, ele meio cachorrinho, assim, eu acho que vocês lembram. Depois tem o Temer, tem a Dilma na reunião do G20 no centro da foto, do lado do Obama. Aí você tem o Temer fora da foto, né, quando teve a foto do acho que G8, né? Não, o G20 também. Acho que era G20. Ele G20. completamente fora da foto, e agora o outro sentado numa cadeira assistindo o chefe do império. Então, assim... o bonezinho. O bonezinho do... Então, assim, até isso, até com essa simbologia, dá para tu explicar a diferença Cara, soberania é isso, você defende a sua casa, você não defende a sua casa. Entende? Então, existem formas de você traduzir essa disputa. Então, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de achar que o povo não vai entender isso. Entendeu? Eu sinto, por exemplo, que o Lula está insistindo muito com a coisa da soberania. Até a última ele falou, soberania é o subsolo para os... Tipo assim, a água, o petróleo, a terra do Brasil é para os brasileiros, não é para os interesses estrangeiros. Viu, seu Paulo Guedes? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o povo compreende isso. O problema é que se a gente não elevar a disputa... Por exemplo, às vezes me perguntam assim, por que o Exército Brasileiro está nessa posição tão vexaminosa, tão quase gendarme do Império, assim, eles estão assumindo esse papel. Mas aí, quando eu olho para o nosso campo e a gente só consegue olhar para o mundo interior... Porque quando a gente fala, nós temos que ter uma aliança de esquerda para enfrentar o Bolsonaro na eleição, a gente está desconhecendo o mundo inteiro, essa confusão toda na volta. Se eu não tiver uma alternativa nacional, eu não disputo o empresariado e eu não disputo o exército. Eu preciso ter um plano, uma proposta, uma visão de país. Esse precisa enfrentar o Bolsonaro. Também, mas óbvio, mas ele é o primeiro que tu bate nele, mas não é só bater nele, tem xingar, porque na verdade tem muito isso, a gente xinga o Bolsonaro, entende? Isso que a Eleonora falou antes, ou seja,
essa coisa de que ele representa esse país ocupado e tal. Então, assim, ele é o primeiro alvo desse enfrentamento. Só que se eu ficar só xingando, fascista, nazista, não sei o quê, Golden Shower, agora no Carnaval vai todo mundo buscar um ano de Golden Shower, e não sei o quê, e não resolve o problema. Então, assim, se a gente não tiver um projeto de nação clara, uma percepção de que nós estamos metidos numa encrenca enorme do ponto de vista internacional, a gente não tem como cobrar nem do empresariado, nem do Exército Brasileiro, uma posição em relação a que país eles estão defendendo e de que lado eles estão. Entende? Porque para a gente acusá-los de estar do lado dos americanos, eu quero esse país aqui. Entende? Vocês estão defendendo vocês estão defendendo os interesses americanos, não os interesses nacionais. Então, no fundo, às vezes me dá a impressão que tanto o nosso campo quanto o Exército tem a percepção só do inimigo interno. A gente não vê inimigo externo. Entende? Parece que o inimigo externo não existe. Né? E o inimigo externo é o principal. É o que articula, é o que monitora, é o que operacionaliza, entendeu? Ou a gente traz esse bicho de 7 cabeças para dentro do cenário da disputa política, ou nós vamos ficar batendo cabeça, entendeu? O Exército, eu entendo que tem essa visão, porque eles foram criados dentro dessa lógica de combate ao inimigo interno. Né? Não é à toa que o Duque de Caxias é o patrono deles, porque é o cara que reprimiu a maioria das manifestações populares e regionais no país e tal. E depois eles aprofundaram essa percepção com a Guerra Fria, onde nós cuidamos do inimigo interno e os americanos cuidam do inimigo externo, ou seja, os comunistas da Rússia, e a gente desce a porrada aqui em comunista, sindicalista, artista, intelectual, etc., escritor, etc., estudante e tal. Então, eu acho que esse é um dilema que a gente vive. O teu livro tem o prefácio da Gleisi, da Gleisi Hoffmann, que você trabalha lá no PT. Eu queria te perguntar sobre porque o prefácio da Gleisi aqui é bastante em cima disso que você está falando aqui, da questão da soberania, de que há interesse norte-americano nessa história toda. Você vê uma evolução das forças de esquerda em relação a essa visão, ou isso ainda é uma posição minoritária? Eu acho que avançou, assim, em algumas, assim, não de uma forma geral. Eu acho que se tivesse avançado de uma forma estrutural, sistêmica, a gente não estava a gente estava no outro tipo de conversa e tal. Eu acho que, principalmente o Lula avançou, essa é a minha visão. Eu acho que já quando estava preso com as leituras e etc e tal, eu me lembro que antes dele ser preso, ele chegou num pronunciamento, ele falou, ele fez uma denúncia clara do papel do Departamento de Justiça norte-americano no processo do golpe, na Lava Jato e tal. Mas eu acho que essa compreensão mais profunda de como eles operaram, por exemplo, e até ele andou apanhando por conta disso, quando ele criticou as manifestações de 2003 no final do ano, o Neguinho meio que muita gente ficou oriçada e tal, e não é bem assim, porque tinha uma parte, ou seja, um conjunto de atenuantes para um negócio que eu particularmente acho que não tem atenuante nenhum. Aquilo ali era uma primavera tropical manipulada de fora e mais. Quem estava ali o povo não estava ali. Eu vivi isso no Rio Grande do Sul na época. Eu não via povo naquele troço, eu via classe média. Eu me lembro que quando teve a maior manifestação, eu fiquei na Vasco Alves, vocês conhecem lá, na Vasco Alves. Fiquei 1 hora na Vasco Alves, numa esquina, vendo aquele povaréu passar, tudo amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, e eu sabia a classe média ali. Eu não, assim, o mundo que na nossa época a gente conheceu de Vila Popular, de movimento sindical, eu não via ali. A não ser os traíra que estavam lá, né? Que naquele momento tinha ali setores do movimento sindical achando que se livrar
do PT e da Dilma era uma bela solução. Então, eu acho que o Lula avançou, a Gleisi, digamos, sistematicamente, ela tem demonstrado que é uma aliada clara dessa visão e tal. Eu acho que tem outros, o Amorim, um cara que tem isso claro, ou seja, você tem várias cabeças políticas no processo que estão com a compreensão mais aberta de uma análise do que aconteceu, e eu acho que a partir dessa análise é que a gente consegue compreender o passo que a gente tem que dar agora e também da insuficiência que é só ter uma percepção meramente democrática eleitoral, digamos assim, ou seja, a gente vai ter que ter uma percepção geopolítica estratégica muito mais profunda e tal, mas eu ainda não acho que é uma... Eu acho que o 247 evoluiu nisso, eles vinham... O fato de eles incorporarem o Pepe Escobar, ou seja, em determinados momentos isso ficou mais claro ali. Tá? Então, acho que tem avanços pontuais, né? O Nassif tem feito artigos muito bons, naquele xadrez dele lá, né? De avaliação de como os Estados Unidos operaram, como fez isso, como fez aquilo e tal. Mas acho que ainda muito não é isso tem que descer, né? Isso tem que, digamos, adquirir uma linguagem popular, né? Isso tem que virar, em algum momento, pão, terra e liberdade. Tem que virar instrumento de luta política na campanha eleitoral, né? Exato. Eu acho que as pessoas têm compreensão, têm capacidade, têm clareza disso, entende? O Brasil não é uma coisa tão... O povo não é uma coisa tão atrasada, assim, tão... O povo entende, eu acho. Eu acho que o problema é que tem que ter interlocutores com credibilidade e a gente encontrar uma linguagem correta de como abordar, como falar e tal. Com certeza vão dizer, mesmo no terreno da esquerda, no terreno democrático, que nós estamos vivendo agora são eleições municipais, o que temos que apresentar é gente que tem a capacidade de gestão, temos que discutir como resolver o buraco da rua, e esse negócio de política aí é muito complicado para colocar. Eu acho que... esses dias eu estava lembrando que em 1900, vocês devem lembrar disso, quando é que a ditadura tentou adiar as eleições municipais? Foi 79, 80, né? 80. Eu me lembro que eu fui pré-candidato a vereador em Canoas. Eu fui para o Calçadão com um panfleto, eu era pré-candidato. Só tinha um ponto a plataforma, era contra o adiamento das eleições, ou seja, eu não estava a fim de discutir droga nenhuma, de nada, eu queria ou seja, eu e as pessoas na época era fazer a disputa política estratégica, ou seja, então eu falei isso porque às vezes eu me sinto, eu sinto que um pouco que essa conjuntura, na verdade, eu me sinto como se estivesse naquela conjuntura ali, virada dos 70 para os 80, não tinha direto, ou seja, estava tudo meio assim, as peças não se encaixavam, as palavras de ordem eram muito difusas, ou seja, era uma situação de um pouco de desencontro, assim, né? A própria eleição de 82 foi muito fragmentada e tal, mas eu acho que às vezes eu me sinto um pouco vivendo esse mesmo tipo de... essa coisa meio difusa, confusa e tal, mas eu acho que a gente tem bala na agulha para virar o jogo. Até porque eles estão muito mal, eu acho, né? Esse esquema lata velha deles não vai funcionar, né? Eu não consigo acreditar nisso. Eles estão com uma aprovação razoável, né?
Mas eu acho que... O Moro, apesar da queda de popularidade... Não, mas eu digo Lata Velha é essa tentativa de articular o centro. Não, eu acho que a sociedade está polarizada. É o Bolsonaro e a direita de um lado e nós do outro. Não, mas espera um pouquinho, mas o Luciano Huck, você falou Lata Velha, aí não sei... Eu digo Lata Velha porque é o Guedes versão... Mas, de qualquer maneira, eles vão tentar com o Luciano Huck conquistar aí o espaço, não? Não sei se essa situação está tão bom assim para... Na verdade, o problema é o seguinte, o Bolsonaro e a extrema-direita, por incrível que pareça, conquistaram uma parte do eleitorado. Não, eu acho que sim, mas eu acho que eles têm um problema muito complicado. Eles têm que responder pela economia. E eu acho que isso não... Por exemplo, esse movimento que virou o Luciano Huck, eu chamei de Lata Velha porque é o Guedes... Sim. O Guedes reformado, bonitinho. Ele foi para Davos com uma pseudo-barbinha, tipo assim, eu sou um Lula moderno, ou algo assim. Eu não sei se vocês lembram, isso em agosto, tem um grupo de CEOs norte-americanos, como é o nome? Roundtable, alguma coisa assim. Que são tipo 700, 800 CEOs das maiores corporações norte-americanas. Durante os anos 90 e até agora, o lema deles era o lucro máximo, tudo pelos acionistas, ou seja, dane-se o planeta, dane-se tudo na volta, tem que garantir o lucro máximo dos acionistas. Em agosto, eles soltaram uma nota e tal, reformulando essa posição, dizendo o seguinte: nós temos que considerar as comunidades, os colaboradores, o meio ambiente, etc. e tal, e a última palavrinha era acionista e tal. Isso veio um pouquinho antes de explodir o Chile. Né? O Chile explode logo em seguida. Assim. Tão logo essa coisa vazou lá fora, aqui dentro quem que aparece de porta-voz do combate à desigualdade? Armínio Fraga. Então, eu acho que essa tentativa de dourar a pílula da selvageria, porque a política que o Bolsonaro está implementando é selvageria. O que o neoliberalismo quer no Brasil, para eles conseguirem impor essa política como do Guedes, vai ter que ir para a selvageria, não tem. Ou seja, porque até agora eles estão na selvageria das condições de vida das pessoas, mas daqui a pouco eles vão ter que matar mesmo. Porque... Estão matando. Não, já estão matando, mas vão ter que matar mais literalmente, assim. Então, não só as pessoas fisicamente, mas a própria economia, a indústria. A gente viu, apesar desse crescimento, dito crescimento aí da economia aí de zero qualquer coisa, a indústria teve uma queda significativa. Com 44% da indústria em recessão, então não tem futuro. Então eu acho assim, essa tentativa de dourar essa pílula, ou seja, tentar vender o Guedes a política do Guedes por uma política pseudo neoliberal, etc. e tal, do Luciano Huck, eu acho que não tem futuro. O centro foi varrido em 2018. Inclusive, eu tenho outros 3 livros, né, que é uma trilogia sobre o golpe, que chama Um Golpe Americano. O primeiro volume, na época, eu achei, eu acho que eu escrevi bobagem, assim, fui meio voluntarista e abusado demais. Eu botei A Última Valsa dos Traidores. Eu tirei de uma frase mais ou menos parecida que a Dilma disse em algum momento daquela loucura toda. Eu falei, pô, isso é meio exagerado, né? E de fato foi, porque quem patrocinou o golpe foi o PSDB e o PMDB. Em 2018, eles foram varridos do cenário político brasileiro, sumiram, desapareceram. Tanto que agora está essa tentativa de tentar ressuscitar um centro pelo Luciano Lata Velha. Então, acho muito improvável que essa política, em função de que essa política, eu acho que ela
ela é inviável, a sociedade não suporta ela. Eu acho que o nível de repressão e de... Aí tem que fazer o banho de sangue que o Bolsonaro disse que ia fazer, não tem outro jeito, vai ter que matar muita gente, prender muita gente, etc. E eu não acho que eles estão com essa bola toda, eu acho que eles não têm capital político, tanto nacional, mas principalmente internacional, para bancar um jogo desse, tão pesado. Fazer um Pinochet. Um Pinochetaço tão radical, mas isso aí... Aquele discurso do... Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que louvar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara sincero, né? Ao contrário dos políticos em geral. Ele cumpre o que promete. Legal, você falou desses 3 livros anteriores, eles estão em e-book na Amazon. Na Amazon, é. Interessados, é só botar Fernando Rosa na Amazon. Um golpe americano. Tem o primeiro, porque assim, o primeiro eu vou até um período, então é meio aquele momento do golpe, é até o afastamento definitivo da Dilma. Aí tem um segundo, isso foi um pouco antes da eleição do Trump. Quando tem a eleição do Trump, aí o segundo livro é Na Contramão do Mundo. Porque na verdade, o PSDB e o PMDB deram um golpe, aliançados com os democratas, ou seja, quem estava bancando aquele jogo ali era o seu Obama, a dona Hillary. O Serra chegou a abrir o voto para Hillary na frente me esqueço o nome dele, do vice-americano aqui, uma cena patética, assim, ou seja, um negócio absurdo. Só que aí o Trump ganha a eleição, né? Então eles ficaram tanto que o primeiro movimento que na época o Aloysio, como é o sobrenome dele? Até esqueço. Nunes. O Aloysio Nunes. É Nunes? Aloysio Nunes, né? No dia seguinte ao afastamento da Dilma, ele vai se encontrar com o terceiro cara do Departamento de Estado americano, especialista em América Latina. Foi lá entregar a chave do cofre e tal. A possível vitória do Trump nessa eleição vai dar mais força ao governo também, né? Porque visto de hoje, quer dizer, não se sabe o que vai acontecer em novembro, mas hoje, fevereiro, os democratas estão numa confusão. Mas é contraditório, sabe por que eu acho? Porque, na verdade, a lógica do Trump... Cara, o que o alinhamento ao Trump nos ajudou em qualquer coisa até agora? Nada. Alguém tem que dizer isso claramente para a sociedade brasileira. Nada. Nós só perdemos. Nada. Nós só perdemos. Entramos para a OCDE, que é um fiasco. Não, mas é um fiasco. Ou seja, a gente vai para uma festa de rico de chinela havaiana. Ou seja, um negócio que não tem o menor cabimento. E ainda vamos ser escorraçados, xingados, esculhambados, porque estamos na festa do rico. Então, não tem... Então, assim, o Brasil só perdeu com esse alinhamento. Então, a eleição do Trump ela é contraditória, porque ao mesmo tempo que ela reforça uma aliança ideológica, o Trump vai continuar na política dele de fortalecimento interno, ou seja, ele não vai gastar dinheiro com investimento externo, ele não vai botar uma fábrica no Brasil se ele pode botar uma fábrica nos Estados Unidos. Aliás, é engraçado, ontem eu estava ouvindo um disco do Bob Dylan, de 76 ou 7, eu acho. E ele tem uma música muito engraçada, ele reclamando já na época de que o chinelo que ele usava era feito em Taiwan, a calça que ele usava era feito na China, o carro que ele usava era na Alemanha, o boné que ele usava era japonês, ou seja, ele já cobrando um certo, esse American First aí, que o Neil Young fez isso também, então já estou entrando um pouco na música também. Ou seja, eles fizeram... Está nos dando gancho aqui. Pra gente, mas foi involuntário. O nosso segundo tema aqui, deixa eu botar de novo aqui. Põe aí, Ondas Tropicais. Música que também é uma questão nacional, a música. Nacional, né? A música é a música, a cultura é um dos elementos da constituição dessa identidade que está querendo ser destruída. Né? O que são as ondas tropicais? A invenção da lambada e do beiradão na Amazônia moderna.
Cara, esse livro é, por um lado, uma afirmação de um determinado, digamos, segmento, determinada região, bacia cultural, sei lá como chamar isso, ou um gênero musical, ou dois gêneros, no caso, a lambada e o beiradão. E, por outro lado, é uma disputa também, porque as pessoas têm uma percepção da lambada como se fosse uma coisa quase francesa, né? Porque é a história da lambada que estourou aqui no Brasil e no mundo nos anos 90, 89 para 90, pela mão de um grupo franco-brasileiro, o Kaoma, na verdade sediado em Paris, que grava uma música chamada Lambada, que na verdade não tem nada a ver com o Brasil, nem com nada, a origem dela é um huayno boliviano que ganhou uma versão peruana, uma versão colombiana com gaita, de cúmbia colombiana, e depois ela é regravada aqui no Brasil pela Márcia Ferreira, que na época era também radialista da Rádio Nacional da Amazônia e da Rádio Nacional, na época, lá nos anos 70, ela ouviu a música, inclusive, em Tabatinga, e aí ela já tinha um disco gravado, grava essa música, estoura, os franceses na Bahia, na época, em Porto Seguro, ouvem a música, acham a música genial, fantástica, pegam o disco, levam para lá e cometem um erro, que a gente estava comentando antes, um erro de impunidade, eu acho, de excesso de achar que eu posso fazer o que eu quero. Eles, de autoconfiança, eles assinam a música como, eu acho que, se não me engano, é Chico da Silva, está escrito no livro, ou Chico Silva ou Chico da Silva. E aí, claro, a música virou, talvez eles não tivessem a expectativa que a música virasse um fenômeno tão grande, ela vira, e aí eles sofrem um processo por direitos autorais, que eu acho um dos maiores processos jurídicos da história da música e tal, e perdem, né? Então é um pouco uma disputa, porque, na verdade, o primeiro disco de lambada, chama Lambada das Quebradas, de um cara de Barcarena, chamado Mestre Vieira, o disco foi lançado em 78, e ele deve ter gravado, ele disse que gravou em 76, para o final de 76 para 77, deve ter sido isso, porque na época levava um tempo, ele era lá do fim do mundo, então... E o disco é lançado pela Continental na época e tal. E o disco é de 78, está lá no selo e tal. Então, antes disso, tem um processo de construção de uma linguagem musical que descamba da lambada. Tem um músico moderno... No norte. No norte, no Pará, e com digamos, um braço derivativo, assim, para Manaus... Porque Belém, por conta de ter uma gravadora chamada Gravação, ela se transformou num polo aglutinador muito forte, assim. Então, Manaus, que é ali do lado, digamos assim, né? Eles iam gravar lá. E, em vez de descer para o Rio ou São Paulo, era muito mais fácil lá. Então, os caras... Então, tem um processo de construção, né? Da lambada e do beiradão. O beiradão é uma espécie de lambada com saxofone, a lambada é com guitarra, né? E é uma guitarra que não é rock. Inclusive a gente no Brasil a gente conhece ou a guitarra mais da MPB, que ela é jazz, né? Ou a gente tem a guitarra rock, né? A gente não tem, e na verdade a guitarra, digamos, com expressão popular brasileira é a guitarra da lambada do norte. Aliás, só tem duas regiões na América Latina inteira que tem a guitarra como instrumento popular. É a lambada no norte do país e a cúmbia psicodélica peruana ali naquela região amazônica selvática mesmo e tal. Então elas têm alguma conexão muito tênue, assim, mas nunca se aproximam muito, assim, nunca. O mundo não tem muito conhecimento do outro, assim, né? Eu sei que os dois existem, eu ouço os dois, conheço os dois, mas os personagens não se conectam muito e tal. Então o livro é um pouco uma disputa de... E aí tem um músico atual lá, que ele inclusive ele é o guitarrista e o maestro de palco da Dona Onete, que é o Pio Lobato. E ele, em determinado momento, lá no começo dos anos 2000, ele falou assim, criar um gênero
musical é uma coisa importantíssima em qualquer lugar do mundo. E ele fala, e o Mestre Vieira criou um gênero. Eu falei, pô, alguém tem que afirmar isso de alguma maneira mais, né? E aí eu comecei a pesquisar, do ponto de vista de literatura, não tinha quase nada, muito pouco, mais teses acadêmicas, assim, e muito pontuais, tipo assim, a presença do merengue na música do Norte, como a música latina entrou pelo Porto, por isso, por aquilo e tal, mas não tinha uma visão de cenário mais geral, assim, né? É isso que eu fiz. E eu fiz com uma ótica bem eu até brinco, assim, eu fiz de uma ótica de literatura pop americana, assim, que é uma linguagem quase de internet, porque, aliás, eu comecei a publicar na internet primeiro, pequenos artigos e tal. Então, os textos são muito enxutos. Ele é basicamente um manual de introdução para quem quer entender o que é aquela música do Norte, porque hoje tem muita coisa, assim. Essa música resiste a essa pressão? Essa pressão internacional, quer dizer, a música, como o Rodolfo estava falando aqui antes, é tão importante na constituição da nação, e a gente daqui, pelo menos, tem a impressão de que a gente está sendo varrido. Mas você está trazendo aqui uma outra realidade, quer dizer, há uma resistência, há uma produção original que resiste aí na Amazônia, é isso? Isso, perfeito. E ali tem uma característica, assim, eu no começo, e inclusive as pessoas de lá um pouco, trabalhavam muito com a explicação de que o que produz essa capacidade de resistência é o isolamento. Ou seja, na medida que você não... Né? E, de fato, o pessoal tem uma certa queixa lá, porque tem uma certa apropriação das coisas que eles produzem. De vez em quando alguém vai lá, pega alguma coisa e faz uma outra coisa. Tipo a expressão máxima para a música lambada, assim, que é digamos, a apropriação da mais-valia máxima, assim, entendeu? Mas eu acho que é mais que isso, assim, porque quando eu comecei a olhar para a música do Norte, olhar para o tipo de formação daquele gênero musical. Porque, por exemplo, a base dos guitarristas é o chorinho, por incrível que pareça. Todos os guitarristas de lambada, eles não têm nada a ver com a linguagem do rock, não tem nada a ver com a linguagem do jazz, nada. Eles têm como influência os principais, o chorinho, ou seja, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, né? O jeito de tocar, todo dedilhado, a melodia e tal, embora tenha a lambada cantada também. Uhum. A outra coisa, tem uma influência de Jovem Guarda, né? Tipo, os guitarristas, tipo, aquela música dos Incríveis Milionário, uma coisa que fazia parte do repertório dos bailes e das festas, etc. e tal. A música regional, o siriá, o carimbó, etc., que é natural ali. O outro cara que tem um peso muito grande na formação, principalmente do Mestre Vieira, que é o Miles Davis, do John Coltrane, o Miles Davis, sei lá, da história, para dar um exemplo de jazz gringo. Está vivo? Não, morreu em fevereiro de 2018. Agora fez um ano, não, 19. Foi o ano passado que morreu. Então, tem um guitarrista que é muito influente nesse cara, que é um guitarrista chamado Poli, brasileiro, que corresponde a uma espécie de um Les Paul americano. É um cara que tocava limpo. É um cara que começou tocando guitarra havaiana nos anos 50, gravou disco de cúmbia, de bolero, de tango, de tudo e tal, e ele era um guitarrista limpo, ele é pré-rock, digamos assim. O rock é que depois vem aquela coisa nervosa, distorção, etc, etc, etc. Então, é uma guitarra limpa. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é aí que é o que explica mais mesmo, é o seguinte, é o Garcia Marques. Que o Garcia Marques dizia que a definição que o Garcia Marques tinha do Caribe é que ele era o Grande Caribe. Ele dizia que o Grande Caribe ia do sul dos Estados Unidos até o Pará. Isso inclui ali o Maranhão também, etc. E de fato, quando tu olha para a região e tu olha
para o Pará, toda essa música daquela região está toda ali dentro, toda. Ela foi engolida, absorvida, mastigada, comida, etc. Assim. Merengue, mambo. É só tu pegar os discos. Assim. Eu acabei, como eu não tinha muita literatura, eu digo, a minha âncora para ter segurança do que eu vou escrever e falar são os discos. Né? Então eu comprei, fui para o Mercado Livre, fui para a feira, gastei uma grana legalzinha assim, para montar uma discoteca que me dá segurança. Eu sei do que eu estou falando, está aqui o disco, é assim e tal. Então, tu olha para o nome das músicas, Merengando no Beiradão, Merengue disso, Cúmbia daquilo, Mambo do Martelo, ou seja, as expressões calypso. Então, assim, e aí quando tu olha para o Caribe, tu vê assim, ó, Trinidad e Tobago, igual calypso, Jamaica, igual reggae, República Dominicana, igual merengue, Cuba, mambo, bolero, rumba, salsa. Aí tu pega Montserrat, que é uma ilhazinha que foi varrida do mapa, o Zuki, tu vai para Dominique e Guadalupe, soca. Então, todos esses ritmos que foram criados em pequenas ilhas ali nas Antilhas, mais para cima, mais para baixo e tal, elas estão todas presentes na música paraense. Então, eu acho que isso é o que não é que isolou a música paraense do resto do Brasil. Ela, na verdade, ela se amalgamou com outro mundo. Eu acho que esse é assim, eu tenho um pouco essa percepção. Eu, se fosse paraense, eu me sentiria muito mais caribenho do que brasileiro, assim, né? Eu acho que, então, um pouco essa percepção. E houve um processo ali também, porque nos anos 80 teve uma gravadora chamada Gravação, de um cara chamado Carlos Santos. Ele é um cara que tem programa de TV hoje lá. Ele é um Silvio Santos do Norte. Assim, ele foi vice-governador na chapa do Jader. Ele governou o estado por 2 anos. É um mega empresário e tal. Mas na época ele era cantor, produtor, etc. E tal, e ele montou essa gravadora. E essa gravadora ela tinha uma característica. Ela tinha um estúdio, ela tinha um grupo de estúdio. Então, assim, você tinha um cara em Manaus, um saxofonista, vou dar um exemplo, o Chico Caju, piãozão lá, mas tocava um demônio tocando, assim, o cara era um gênio. Mas os músicos na volta dele, que entravam nos barquinhos para fazer as festas, já não eram, assim, eram bons, mas também não... E não tinha como pegar aquele povo todo, botar num avião ou num barco e ir até Belém. Então, o que os caras faziam? Gravavam a fita cassete, montavam pelo correio, a banda do estúdio tirava as músicas e ia lá e botava o saxofone. E essa banda de estúdio era uma banda fantástica, assim, os caras o chefe da banda era o Manuel Cordeiro, que é pai do Felipe Cordeiro, um músico conhecido hoje. O Manuel é um gênio, é um dos gênios da música brasileira, mas, né, as pessoas não têm muita noção de quem é ele e tal. O irmão dele tocava guitarra, o Barata, que para mim é um dos grandes guitarristas brasileiros, e os outros caras de bateria, baixo, eram os caras... Então, assim, era uma super banda. O Manuel fala que em determinados períodos eles chegaram a gravar um disco por dia. Ou seja, eu no começo achava meio tipo... Esse cara está me vendendo lorota aqui. Depois eu de vez em quando eu mando uma mensagem para ele, eu digo, eu tenho mais 10 contigo. Outro dia eu disse, pô, Manuel, eu tenho mais disco com a tua banda do que dos Beatles aqui em casa. Então, assim, eles gravaram com todo o mundo da região. E gravaram música brega, gravaram música... tudo que tu imagina, forró. Então, tudo surgiu por ali. O Grupo Carrapicho surgiu por lá. Então, assim... Então, isso... E mais, os caras tinham uma estrutura de rádio, uma rede de rádios, tinha uma rede de lojas, uma distribuidora. Então, eles na verdade, eles conformaram um ciclo, um mercado, que o pessoal diz que ia até o norte da Bahia. E eu percebo isso porque eu comprei muitos discos de vendedores no Mercado Livre do norte da Bahia. Então, é sinal de que, de fato, os discos chegavam lá.
E aí tem alguns outros fenômenos rapidinho, assim, tem a questão dos portos, né, que Belém sempre teve um porto muito importante, então os marinheiros traziam muito disco, aí o pessoal, os marinheiros traziam disco, sim, em Londres os marinheiros botaram um disco de blues na mão do Mick Jagger e do Keith Richards também, fizeram a mesma coisa aqui com os discos de merengue, de bolero, etc, etc. A gravadora Rosenblit, que é de Recife, ela teve um papel importante porque ela lançou muito disco de música latina, e como ela era sediada em Recife, ela tinha uma capacidade logística de atender o Norte e o Nordeste melhor do que as gravadoras do centro do país. A Rádio Havana, então, essa é outra história engraçada, essa é história engraçada. A Rádio Havana, tem gente que fala, não tem tanto peso assim, mas tem gente que fala, não, era aí, pessoas mais ligadas ao rádio, e tem depoimentos que dizem assim, não, chegava no final da tarde, o matuto, chegava em casa, tomava seu banho, sei lá o que, sintonizava a rádio. A gente que viveu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu ouvia a Rádio O Mundo, em ondas curtas, porque eu brinco que as ondas curtas é a onda da Terra plana, né? Porque tu tem a onda média, tu tem a onda FM, né? Que ela é quase reta, né? Ela pega pequena comunidade. Uma pequena comunidade. Tu tem a onda média normal, que ela já é mais aberta, ela bate lá em cima e depois ela abre assim. E tu tem a onda curta, que é da Terra plana, que ela é reta. Ela vai acompanhando, né? Ela vai indo assim e tal. Então, isso permitia que as pessoas ouvissem rádios da Jamaica, ouvissem rádios da... E os governos, na época, as estruturas governamentais apostavam muito em rádios como veículo de comunicação, de difusão política, ideológica, de disputa política mesmo. E usava as ondas curtas, né? Isso é tão importante que, por exemplo, a ditadura criou a Rádio Nacional da Amazônia em 77. A análise de muita gente é que eles criaram para responder a isso, ou seja, as pessoas... Eu acho que as pessoas não davam muita bola para o lado do proselitismo político, as pessoas estavam mais interessadas em ouvir salsa, rumba, bolero, etc. e tal. E no Maranhão o reggae teve muito peso. E é um pouco diferente, assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o moleque de classe média ouviu Bob Marley e acendeu um baseado e foi tocar reggae, né? No Maranhão é diferente. O Maranhão, a dona de casa ia cozinhar, ia sintonizar um rádio. Então tem determinadas regiões no Maranhão que as rádios eram sintonizadas. Porque tu ia... aquela coisa, a rádio não... como um todo. Ela não entendia muito o que estava cantando, até porque o reggae era inglês, mas ouvia, achava legal, aquela ondinha mais tranquila e tal. Tanto que hoje São Luís tem o segundo museu do reggae, é o primeiro fora da Jamaica, o maior é o que é sediado em Kingston e tem esse em São Luís que eu quero visitar uma hora dessas. Tempo de pesquisa para produzir isso? Cara, foi meio assim, não dá para sei lá, deve ter durado uns 5 anos, mas muito assim, ouvindo, comprando os discos, demorando a comprar disco. Aí tu não fecha uma discografia, tu não tem segurança de falar. Por exemplo, tem um episódio muito engraçado. O Mestre Vieira tem 12 LPs. Esses números são importantes para dimensionar, assim, qual é o artista. Só grandes artistas do mainstream brasileiro gravaram 12 LPs em uma década. O Vieira, de 78 até 90, ele gravou 12 LPs, aliás, 13. E tem um terceiro que, por alguma razão, ele assinou Lima, o guitarreiro do Amazonas. Ele não assinou Vieira ou Mestre Vieira e seu conjunto. E um disco muito difícil de achar, quase impossível de achar. Eu nesses 5 anos, eu nunca tinha ouvido falar do disco.
assim, que alguém tivesse e acompanhava o mercado. No dia 1º de janeiro desse ano, eu acordei 10 horas da manhã, fui para o computador, vou testar minha sorte para 2020. E aí fui lá, abri o Mercado Livre e botei Vieira, o guitarreiro do Amazonas. Pá, primeiro disco, R$50, o disco zerado. Então, o ano, do ponto de vista musical, promete para mim. Mas durou mais ou menos isso, assim, mas muito no começo, muito esporadicamente, assim, muito eventualmente, vendo, publicando os artigos. Aí teve um momento que eu intensifiquei mais a publicação à medida que eu... Porque, assim, teve um primeiro momento de eu desistir de ter acesso à informação. E aí passar a trabalhar a ideia de, vou fazer com o que eu tiver, aí me convencer que eu não correria um risco muito grande de tomar umas lapadas porque geralmente as pessoas têm uma expectativa de livro, tipo, essa coisa mais acadêmica, mais sociológica, etc. e tal. Então eu já comecei a publicar na internet já para criar esse clima de literatura pop mesmo, assim. Mas eu quero avançar para um... Já tem planos de outro? Eu vou avançar, na verdade, num primeiro momento, para o Caribe, sim. O outro livro é o Grande Caribe Musical, ou seja, eu vou pegar essa ideia, porque eu fiz uma coisa interessante no final do ano que me deu a ideia. Essa gravadora, na época, os caras lançaram uma série chamada Lambadas Internacionais. E ela não tem o crédito do intérprete, ela só tem o nome da música e o crédito dos compositores. Não sei se por problema de driblar direito autoral, nem entrei nesse mérito, assim, e nem quero entrar muito, porque isso aí deve ser uma confusão. Não estou a fim de confusão nessa área. Mas o que eu fiz? Em casa, final de ano, viajei e tal, peguei os 10 volumes, listei música por música, nome da música, autor, aí fui para o Discogs, que é uma plataforma americana que tem discografia do mundo inteiro, e colocava lá o nome da música, nome do intérprete. Ao natural, ela já me mandava para o disco. Aí, se eu tivesse alguma dúvida, eu ouvia o meu disco, que é o original, e conferia com uma postagem do YouTube, para ver se de fato era a mesma e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 10 volumes e identifiquei o intérprete, de que disco, o nome do disco de onde foi tirada aquela música, o ano que foi gravado e o país. País é a ilha, no caso, né? Então, assim, tem Guadalupe, Martinica, Dominique, Montserrat, Trindade e Tobago, ali, a maioria daquelas ilhas e tal. Então, esses grupos todos são originários dali. Então, eu vou agora, a partir dessa percepção, ou seja, porque esses discos, eles são muito conhecidos. As pessoas cantam as músicas, elas sabem as músicas, mas não sabem de quem é. Assim, o povão, né? Não tem muita ideia de quem é e tal. Quem é mais ligado sabe. E tem muitos discos desses grupos que circulam até hoje em Belém. Porque quem era mais aficionado foi atrás, quem é o intérprete e tal, e acabou. E aí tinha um marinheiro amigo, sei lá, de alguma maneira conseguiu o disco. Então eu vou avançar para essa coisa do Caribe, mas a partir de uma percepção do Grande Caribe, ou seja, me sentindo como um gaúcho paraense dentro do Caribe. Boa. Legal? Legal. E no terreno da literatura política, você está pensando... Esse momento eleitoral tem muito para fazer, pouco tempo para escrever. Cara, eu escrevi muito artigo sobre coisas militares, mas eu não estou muito animado a juntar tudo, porque eu acho que... Não sei, eu estou avaliando ainda se vale a pena entrar nesse vespeiro ou não, mas tem muitos artigos interessantes escritos assim, desde o período do golpe até agora, que faz uma certa análise do comportamento dos
dos militares brasileiros em relação ao país, ao povo, às relações com os Estados Unidos, ou com a própria instituição, né? Muito bem. Diga. Não sei. Então, Fernando, na nossa conclusão, e antes de ir para essa conclusão, eu queria te lembrar que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber avisos de notificações e visite também o nosso site, o tutameia.jor.br. Dito isso, a gente convida o Fernando para mandar sua mensagem aí, musical, político-musical, para o povo que está nos assistindo, que vai nos acompanhar aí pelas ondas internéticas. Eu acho que essas coisas têm que andar junto, né? A gente tem que fazer a disputa política, a luta política sempre que possível, com alegria, né? A gente fez a luta contra a ditadura e até hoje a trilha sonora daquela época acompanha a gente, tal. Então eu acho que a gente tem. Eu sou um cara sempre. Eu me lembro no período do golpe lá, eu trabalhava na IBC e eu era Fernando o otimista, né? Não. E, bom, a gente tomou o golpe, a gente está ocupado, etc., mas eu continuo achando que a humanidade ela anda para frente, a humanidade não anda para trás. O dia que ela andar para trás, vai explodir o planeta e vai acabar o mundo. A humanidade anda para frente, sempre andou para frente. Então ela vai um pouco para frente, vem um pouco para trás, vai um pouco para frente. Talvez não sejamos nós que vamos viver o passo seguinte, mas de qualquer maneira a gente tem que estar aqui para ajudar a empurrar um pouco essa confusão toda para frente e tal. E sempre com música, com lambada. Eu hoje ando muito. Mas eu ouço outras coisas. Por exemplo, no final de semana eu ouvi muito Neil Young, por exemplo. Então eu sou um cara mais... Eu não sou um refratário do rock, mas eu tenho meu gosto mais particular, assim. Mas é isso. Então, bola para frente. Eu acho que o Brasil tem jeito e a gente vai dar jeito. Legal. Muito obrigado aí ao Fernando, muito obrigado a você que nos acompanhou e que nos acompanha. E tchau. Vamos continuar lutando para o Brasil ter jeito, né? Muito obrigado e tchau. Tchau, pessoal.